Teleponto. Bem-vindos ao 9º episódio deste Teleponto. Cá estamos. Que está a passar a voar. Diga-se está assim a passar passagem. a voar, é mesmo. E tu? Passaste a voar esta semana ou nem por isso? Olha, nem por isso. Nem por Foi isso. calminha. Sim, por acaso foi. Sim, trabalho, casa, trabalho. Portanto, o normal, não é? O normal. O ser sim. comum. Sim. E a tua semana, como é que correu? A minha semana também foi normal, casa, trabalho de casa. Há aqui uma luta interior para voltar ao ginásio que nunca, de semana para semana, não se tem portanto, conseguido, mas a lidar com isso. Boa. A lidar com isso, sem frustração. Boa. E hoje podemos fazer aqui um apanhado em como estás oficialmente em countdown para o concerto da Estou Madonna. mesmo, é daqui a 3 dias. Pronto, como é que tu estás a lidar com essa expectativa? Olha, estou um bocadinho triste porque não vou conseguir registar nada do que lá vai acontecer, porque a Madonna nesta tour tem umas bolsazinhas que se fecham automaticamente e não te permitem mexer no telemóvel. Eu não sabia disso. O que por um lado é porreiro porque cria ali uma Focas-te no que é exatamente, essencial. no que é essencial. Mas e eu ela tem estou ali um triste. contacto diferente com o público. Por outro lado, se ela passar ao meu lado, se sentar à minha beira, eu não vou poder. Eu achava que ia comprovar. ver o concerto da Madonna em tudo o que era stories do pessoal que lá estaria. Não, tu vais Fazia ver quando ela lançar o DVD que está a gravar em Lisboa. Fiquei triste por Sim. saber que não vou conseguir ver a Madonna através de stories. Temos aqui outra conversa para pôr em dia. Portanto, o episódio de hoje é nada mais, nada menos do que as primeiras memórias de TV que temos, tanto eu Sim. como tu. Sim. Nós somos um bocadinho o reflexo daquilo que nós já vivemos e daquilo que nós vimos, não é? E eu acho curioso nós falarmos destas primeiras memórias de TV porque no fundo são também as razões pelas quais as pessoas são ou não fãs de De televisão. televisão. Ok. Sim, Não é? faz sentido, sim. Eu sou quase aqui impelido a dizer-te que a minha primeira memória de TV é com os Jogos Sem Fronteiras, mas é uma fake news que acontece na minha cabeça. Ok. Porque sempre que falamos sobre as nossas memórias de TV e a nossa infância, a nossa adolescência, os programas que nós víamos com os amigos, há sempre um desgraçado que me vem falar de Jogos Sem Fronteiras Sim. e fala-me da música dos Jogos Sem Fronteiras e do hino. Eu não sei porquê. Eu fui contemporâneo dos Jogos Sem Fronteiras, mas eu por qualquer razão não assimilei aquele programa. Por isso vou já tirar esta Se do calhar eras capote. muito miúdo. Provavelmente eras muito Eu era miúdo. muito miúdo, mas os meus amigos que também eram muito miúdos Lembram-se todos disso. se lembram disso. Foi Eu porque não me lembro. não acho que não há problema nenhum em se assumir Eu que não se me calhar lembro. não te Eu acrescentou tanto, vá? Sim, eu tenho uma Vaga breve memória. Sim, tenho uma vaga memória da minha mãe estar na cozinha A ver aquilo. com a TV ligada naquilo. Ok, Percebes? sim. Lembro-me de ver a minha irmã mais velha pronto, entusiasmada com aquilo, mas eu não posso dizer que seja uma primeira memória de TV porque não foi um programa que me marcou ou que eu tivesse colado. Ou, é como Certo. te digo, eu não me lembro do hino dos Jogos Sem Jogos- Fronteiras. e todas Não as... lembras? Não lembras? Ah, não há pá, não me problema lembro, absolutamente deixem. nenhum. Não há problema absolutamente nenhum. Mas normalmente que estas conversas acontecem, há sempre um desgraçado que diz: ai, os Jogos Sem Fronteiras. E Olha, lá eu não tenho memória absolutamente nenhuma de Yeah. Jogos Sem Fronteiras porque eu Também não efetivamente eu tens. acho que nem sequer cá estava. Pois. Não passa Olha, mesmo eu também pela... tenho esse problema. Falar das primeiras memórias de TV, no meu caso, eu que nasci no final dos anos 80, Sim. eu fiz dos anos 90 o meu recreio. Por isso é que tu tens muitas memórias de uma Exatamente. altura incrível Praticamente dos anos 90 anos são. 90. O ano em que eu tenho realmente maior memória é a partir de 2000. Ok. Que Mas tinha... isso é giro. Isso é giro, Sim, porque depois se sim, calhar até sim, nos vai sim. levar a uma conversa aqui no final do episódio se a televisão que hoje existe Sim. está a criar primeiras memórias nos miúdos, não é? Sim, sim, Por nas isso, novas primeiras gerações. memórias são das Claro gerações que mais sim. novas, por isso dos miúdos hoje em dia como nos criaram a nós. Claro que sim. Mas então fala-me um bocadinho das tuas primeiras memórias de TV. Ou seja, quando. Sim. Então faço-te a pergunta desta forma: quando falamos em televisão, independentemente se é uma série, se é um programa, Sim. se é uma telenovela, o que for, qual é o primeiro programa que te vem então à memória? Memórias de televisão de eu ser miúda e estar tipo rendida, Uma Aventura. Que giro. Ponto número 1, Que giro. ok?
Ponto número 2, Super Pai. Não, mas espera, tu vias Diz-me. uma aventura sozinha? Não. Eu via uma aventura com a minha grande amiga, melhor amiga desde sempre, Mafalda. E nós éramos tão miúdas na altura que aquilo dava que as nossas brincadeiras passavam por sermos personagens de uma aventura. Normalmente nós éramos tipo as gêmeas, estás a entender? E simulávamos que estávamos ali num mega drama e que Giro. uma delas desaparecia. Pá, ridículo, mas eu lembro-me disto de fazer Não é parte nada mesmo ridículo, é maravilhoso. da minha infância. É Da minha maravilhoso, infância. sim, Eu vivi sim, muito uma aventura. Não sei se lembras do Super Pai, que era Então com não o Luís lembro. Esparteiro. Claro que me lembro. Que, salvo erro, dava ao sábado à noite, portanto era mesmo aquela série familiar. Uhum. Eu lembro-me de ver com a família, tipo com o meu pai e com a minha mãe, depois de jantar, sábado à noite, ninguém sai de casa, ficamos ali em frente ao ecrã, de dar o Super Pai, que era com o Luís Esparteiro, que contava no fundo aqui uma história super familiar, lá está. E eu era colada a ver o Super Pai. Super Pai foi sem dúvida alguma o meu exemplo de programa com família. É isso mesmo. Da família. Comigo, as minhas primeiras memórias são na ficção. As tuas primeiras memórias de televisão são também de ficção, aliás. O primeiro grande programa de televisão que eu... Veneraste. Sim, que é, para mim é televisão, quando me lembro aqui do que é televisão, é o Chuva de Estrelas com a Catarina A Furtado. mim também. Tenho aqui esta anotação. A Catarina Furtado, para mim, como é que eu estou a explicar de um miúdo que vivia nos arredores do Porto e num meio muito pequeno Sim. e com uma família humilde, fica sempre bem dizer que somos de uma família humilde, não é? É verdade. Mas a minha efetivamente E que consumia muita televisão. E que consumia muita televisão. A televisão, fora dos grandes centros urbanos, tinha um impacto que... enorme. Era tipo estar a ver outro mundo a acontecer. Era um bocado isto. A Chuva de Estrelas foi o programa que mais projetou aqui o sonho, não posso dizer sonho americano, mas o sonho português. Sim. Sabes? Naquela Programa de altura, talentos. tu efetivamente vias televisão e sonhavas. Sim. Porque aquelas pessoas não estavam a fazer outra coisa senão subirem ao palco e vestirem as roupas e os jeitos e as formas de cantar de artistas que viviam vidas de sonho. Por isso nós estávamos todos os domingos a ver um programa totalmente novo, totalmente cheio de brilho, apresentado por uma miúda cheia de pinta, linda, que na altura tinha o título de Namoradinha de Portugal. Imagina, era. Uau! A Catarina Furtado era conhecida. Ela era linda. Nos anos 90 com uma namoradinha de Portugal. Não sabia. Isso eu não sabia, por acaso. Por isso imagina o encanto com que o país todo estava inclinado para um programa. Não é? Tu tens essa memória no Big Brother. Eu acho que tu sabes o que é ter um país completamente toldado por algo que está a um ecrã. Sim, e isso aconteceu, mas de uma forma mais bonita, que se calhar só é mais bonita porque eu tinha a idade que tinha. Eu acho que também é mais bonita por ser o primeiro programa de talento. Mas a minha primeira memória, sem dúvida alguma, que é o Chuva de Estrelas. Oh Mário, será que esta também é a primeira memória da maior parte das pessoas? Vais saber no final da opinião pública. Com certeza. Esta semana é a semana da opinião pública. Eu passei dentro de um transporte público a tentar adivinhar qual foi. Já não faltam assim O metro tantos. já foi, o comboio também já foi também, ora bem, o que é que me está aqui a escapar? Os cacilheiros e o metro também já disse. Foste para o elétrico, não me digas. Foi, exatamente. Para os novos e para os mais antigos, para os clássicos. Comecei logo nos clássicos, que é para ter a verdadeira experiência alfacinha. Sim. E depois também apanhei os mais modernos para ver se encontravam umas opiniões mais modernas. Vou-te mostrar o que eu consegui recolher. Opinião pública. Nome e idade. Fernando Gamito, 25 anos. Maria João, 45 anos. Leonor Malho, 16 anos. Bruno Santos, 38 anos. 16, Inês. Filomena Silva, 52. Sandra, 44 anos. Sandra, nós neste momento estamos a ir para onde? Praça da Figueira. Para a Graça. Estamos aí para Algés. Helena, quais são as tuas primeiras memórias de TV? As minhas memórias de TV era quando a TV ainda era a preto e branco. É da Eurovisão Portuguesa, da canção. Era preto e branco. Eu nem sei se foi mesmo das primeiras memórias, mas pelo menos é a coisa que eu mais me lembro, que era os meus pais a ver o Poltergeist e eu a morrer de medo porque aquilo estava a sair da televisão e eu não estava a perceber muito bem o que é que estava a acontecer ali. As tuas memórias, ou seja, as tuas primeiras memórias de televisão são inevitavelmente passadas com a família? São com a família, assim, era muito pequeno, os meus pais a ver televisão e eu lá metido no meio também a ver o que eles estavam a ver.
Eu lembro-me de eu e a minha irmã íamos para o sofá da sala de casa, sempre as duas, quando acordávamos, íamos sempre a correr, porque ambas preferíamos o mesmo lado do sofá, e íamos ver os desenhos animados. Os Teletubbies. E depois salta logo para os Winx e para as Noddies. As Winx, o Noddy, o Ruka, acho que são assim as primeiras. Sim. Não tens nenhum programa de televisão ou série que tenha marcado? Tenho uma memória muito apagada do Carlos Cruz a apresentar o 1, 2, 3. Programa do Vitorino Nemésio. Olha, o que me marcou foi o Festival da Canção Internacional e a televisão a cores. Tu achas que a televisão atualmente está a criar primeiras memórias de futuras gerações? Tenho algumas dúvidas em relação a isso. Não me parece que pelo menos aquilo que as crianças veem na televisão ou que os pais tenham a televisão ligada sejam propriamente algo que as crianças vão lembrar daqui a uns anos. Muito bem, neste momento nós estamos a ir de elétrico para onde? Sim, para a Estrela. Obrigadíssimo. Eu gostei muito, tu apanhaste pessoas cheias de vontade de conversar, ou então com muitas memórias. Sim, também não desisti delas, a verdade é essa, não é? Mas sim, as pessoas. Tu sabes que há aqui uma intimidade de alguém que aparece do nada e se senta ali ao lado, principalmente num transporte público. Sim. Que faz com que as pessoas falem um bocadinho mais. Tu também já sentiste isso, de certeza. Sim. E também eu tenho sentido isso no convidado ilustre. Sim. O facto das pessoas falarem connosco através de um telefone faz com que elas se sintam mais próximas. Quase que se esquecem que estão a ser entrevistadas. Exatamente. Não é? Por isso é engraçado as nossas duas rubricas, porque eu acho que elas nas duas vertentes vão extraindo aqui um bocadinho de sumo. E eu acho que é a única razão, não tem nada a ver com as minhas capacidades de extrair informação das pessoas. Enquanto repórter sim, mas também preciso ter sorte. Eu acho que as condições fazem com que as pessoas se sintam um bocadinho mais à vontade para falar. As pessoas foram muito simpáticas e é engraçado ouvir de diferentes idades o que são as primeiras memórias de cada um deles. Tu começaste a falar sobre ficção, as minhas memórias são mais de programas dos anos 90 e com diferentes idades estas memórias vão se alterando. Aquilo que não se altera é o carinho com que as pessoas falam dessa época, independentemente se é sobre ficção, se é sobre programas, se é preto e branco. O importante é a memória. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Eu estou a dizer muitas vezes, não estou. Estou-me a sentir boa jovem. Vai ser para todo lado. Assumimos, desta vez estamos assim um pouco mais descontraídos. Sim. Olha, e mais programas de que te lembres? Olha, existia um programa que muito ajudou à minha puberdade que se chamava Sex Appeal. Eu lembro-me desse programa. Ou seja, isto não é tanto uma primeira memória de infância, mas é com certeza uma primeira memória da adolescência. Sim. Porque eu sorrateiramente ia vendo esse programa mais ou menos assim a altas horas, aquilo acho que passava depois da meia-noite, com bolinha vermelha, que os meus pais, como pais que se prezem, sempre me disseram que a bolinha vermelha eram filmes de terror. Qual foi o teu? Os teus pais disseram tu mesmo? Os meus pais, olha, é muito engraçado. Sempre que eu fazia zapping em frente aos meus pais e acontecia estar, ainda hoje isto acontece, se eu estiver a fazer zapping nos canais de televisão e está a dar um conteúdo impróprio, o meu pai diz o seguinte: ai, passa que eu vou dizer ao teu pai. Isto é lindo, olha, juro, isto é uma memória de infância. É mesmo, mas ainda hoje o meu pai faz isto. É lindo. Os meus diziam-me sempre que eram filmes de terror e como eu eram medricas, nunca via. Com exceção deste Sex Appeal. Bem, eu não quero estar sempre a falar na Júlia Pinheiro, mas eu neste caso sou obrigado a isso. O Sex Appeal foi um dos poucos programas que a Júlia Pinheiro produziu. Ela chegou a criar uma produtora de televisão e fez não sei quantos conteúdos, alguns deles originais, e ela tem este Sex Appeal no currículo dela. Ele era apresentado pela Elsa Raposo. O genérico era questionável, ou seja, era questionável se o papel da Elsa Raposo
gozo era exclusivamente da apresentação, se é que me faz entender. E depois aquilo tinha uma conversa de carro que nós hoje vemos no Carpool Karaoke do James Corden e que já foi adaptado em todo o mundo. Sim. Pois a genial Júlia Pinheiro lembrou-se disso nessa altura. E existiam conversas sobre sexo e sobre sexualidade e sobre sensualidade ao volante de um carro. E eram duas figuras públicas que falavam daquilo de uma forma muito desinibida. Essa memória irá-me ficar para sempre, porque foi à custa desse programa que eu fui ouvindo falar pela primeira vez de alguns temas que para os meus pais... da sexualidade, claro. Exatamente, para os meus pais já estavam reservados para os filmes de terror. Claro, mas desta volta aí aos teus pais e eles apostam que nem sequer descobriram. Mas os meus pais fizeram muito bem, claro. Olha o meu, olha o que é que o meu me dizia. Ai, muda já que eu vou dizer já ao teu pai. Lindo, adorei. Isso é lindo, isso o é pai lindo. É uma personagem. Isso é lindo. Olha, tu abriste aqui uma janela do tempo e ainda bem que o fizeste, porque eu não posso chegar ao fim deste episódio sem falar de um nome incontornável da minha memória de infância, que é a par com a Catarina Furtado, uma instituição na minha cabeça e uma pessoa que eu respeito muito, que é a Marina Mota. Foi que eu tenho da meta. A Marina não me estava Mota. A lembrar, mas sim, também. Eu sei que se calhar não é muito cool gostar da Marina Mota, eu não quero saber disso para nada. Eu adoro a Marina Mota. Eu amo a Marina Mota. A Marina Mota tinha um programa que se chamava Era Uma Vez, em que ela recontava histórias infantis, como o Capuchinho Vermelho ou como, sei lá, o João Ratão e coisas assim, com o núcleo dela de atores, e eles recriavam estas histórias com muito humor. Metade dele tenho quase certeza que nem sequer percebia. Sim. Mas eu adorava a figura da Marina porque ela fazia-me rir. Sim. Ela era quase como ver peças de teatro na televisão, que é uma coisa que já não existe, não é? Havia ali uma teatralidade de apresentar aqueles sketches com uma riqueza de cenários e de guarda-roupa e de tudo mais, coisas. Bem, já não existe. Não existe, sim. E eu passei muitas horas na minha infância a negociar com a minha mãe para me deixar ver mais umas horinhas ou para me deitar mais tarde. Da Marina Mota. Só para poder ver a Marina Mota. E ela depois fez Ora Bolas Marina. Marina, sim. Marina com Sarilhas. Eu já devo estar a trocar isto tudo. Não, ela teve muitas rubricas, Varufo. Eu troco e já na altura trocava porque me interessava era mesmo ver a Marina Mota, independentemente do canal de televisão em que ela estivesse, independentemente do conteúdo, porque eu bastava em miúdo saber que a Marina Mota fazia parte daquilo. Já estavas lá a ver. E eu já lá estava na fila da frente a tentar convencer a minha mãe que na hora seguinte, de certeza que eu ia, mas eu tinha que ver um programa da Marina. Tu a que horas ias para a cama? Eu acho que quando comecei a negociar, às 11. Mas eu acho que aí já era mais velha. Eu acho que comecei a negociar para aí com 12. É o que eu me lembro. Eu também acho que sim. Não tenho memória de negociar noutra altura. Até lá, 9h30, cama. Não havia conversa. Sim. De certeza absoluta que os meus pais eram iguais. Sei lá, 11 da noite já era espigadota, vá. Sim, eu ainda vi ao Vitinho e cama. E acabou a conversa e depois vieram os patinhos e era patinho-cama. Não me posso também esquecer de falar aqui de outra memória. Malucos do Riso. Não é a minha primeira memória, já não se pode dizer que é a primeira. Eu tenho muita presença dos Malucos do Riso na minha infância. E um outro programa que eu acho que podemos fechar aqui, que se chama Ponto de Encontro, com Henrique Mendes. Claro. Ponto de Encontro. Porquê que eu me lembro disto? Não era assim, peraí, vou cantar isto em condições. Um abraço neste ponto de encontro. Era assim uma coisa muito emotiva. Eu lembro-me eu acho que era a minha avó paterna que ficava assim muito emotiva eu também me emocionava. Sim, eu acho que toda a gente se emocionava. Quer dizer, era um programa que permitia famílias que estavam separadas voltarem a abraçar-se. Isto é incrível. E marcou aqui o regresso do Henrique Mendes à televisão, que teve parado durante um tempo. Sim. E isto aqui faz parte da minha memória. Sim, no fundo, acho que cumprimos aqui o propósito, que era falar das nossas primeiras memórias, não é? Certamente não serão as primeiras memórias das pessoas que nos estiverem a ouvir. Todos nós temos memórias diferentes. Certamente existirá um programa que para nós jamais será uma primeira memória de alguém, mas certamente o é. Eu se calhar fazia-te uma última pergunta antes de nós irmos então para o som da semana. Tu achas que a televisão atual está a criar primeiras memórias nas infâncias das pessoas, hoje em dia? Essa é uma questão que eu acho complicada de responder. Porquê? Porque eu acho que, com o facto, e pelo facto, aliás, de surgirem cada vez mais plataformas onde é possível consumirmos conteúdos,
visuais, não é? Gradualmente eu acho que as crianças começam a ser encaminhadas para essas plataformas, sei lá, canais de YouTube, não é? Ou a própria Netflix começa cada vez mais a oferecer conteúdos infantis. Portanto, eu não sei até que ponto é que te posso dizer que sim, a televisão está a criar memórias nos mais pequenos, porque eu acho que talvez não. Eu concordo, sim. Ou seja, eu acho que a televisão hoje em dia tem os mecanismos e até pode ter um bocadinho de estas componentes fantásticas ou que nos deixavam a sonhar como antigamente. Não sei é se a atenção das crianças e das famílias, e há pouco quando eu falei na opinião pública sobre essa necessidade de relembrar as memórias de TV, eu acho que hoje em dia há essa dificuldade em criá-las em frente à televisão. Ou seja, precisamente como existem tantas plataformas e tantos dispositivos e o tempo das crianças é cada vez mais alojado a diferentes atividades e a diferentes componentes didáticas, acho que será difícil que a televisão hoje em dia esteja a criar memórias de infância. Pelo menos memórias como as da nossa altura, tão ricas e tão presentes. Por falarmos nisso, tempo agora para caminharmos para o som da semana. Som da semana. Eu não sei porque, eu tenho aqui uma ligeira desconfiança que tu em miúda brincavas com baionete. Olha, tu tens toda a razão, sabes? Eu porque sabia. Era impossível nós acabarmos este episódio sem falarmos do Big Show Sick. Ainda bem que o escolhemos, e muito bem, Claro. para o som da semana, porque ouve lá, o Big Show Sick é provavelmente das maiores memórias que eu tenho de estar em frente ao ecrã, em grande parte do tempo, a imitar as coreografias das queridas que estavam com o João Baião. O Big Show Sick é, ou seja, não é uma primeira memória de TV minha ou tua, é uma primeira memória de TV coletiva. Completamente, de quem nasceu no completamente. final dos anos 80 e inícios dos anos 90. O Big Show Sick foi o programa. Eu acho que foi mesmo fazer da televisão um show. Sim, sim. Eu acho que foi esse o mote, no fundo, da criação deste programa e da emissão e do sucesso deste programa, porque teve. Quer dizer, tu ali, primeiro vias um apresentador sempre a rebentar, a explodir de felicidade, a puxar o público que não era pago. Sim. E estava lá. E o estúdio estava cheio, a quantidade de bailarinas que existiam, a banda ao vivo. E sabes que o principal objetivo, ou um dos principais objetivos desse programa, era justamente dar a conhecer a produção musical nacional. Ou seja, Muito válido. Exatamente. Por isso é que eu lembro-me da figura do Emanuel, do cantor, Sim. E eu da Ágata. da Ágata, pronto, serem convidados frequentes nesse programa. Sim, sim. Portanto, Big Show Sick, lindo para sempre na minha memória. E na minha também. Tu sabes que o João Baião tem hoje em dia grande parte daquelas fatiotas todas guardadas na sua casa. A sério? Pois. Eu não fazia ideia.
Por isso, João, se algum dia tu ouvires isto, convida-me a mim e à Cristiana. Nós podemos levar o jantar. Ok. Só queremos ter acesso a todo esse teu acervo de roupa para que nos divertamos e façamos uma festa como nós merecemos, caramba. Eu posso vestir-me com as roupas das bailarinas, que eu acho que eram super tipo. Sonho tornado Eu realidade. acho que hoje era impossível aquilo acontecer em televisão. Eu não acho que seria impossível. Mas era muito falado. Iria ser muito falado. Na altura era incrível. Ia ser considerado um ato sexista. Lá está. Mas eu acho incrível. Eu, para mim, vestia uma das roupas delas. Depois do jantar íamos nós. Olha, está ótimo. Ai, amei recordar isto outra vez. Por mim, vamos já com esse hino do Big Show Sick prontos para a próxima semana. E não me importo nada de já fazer este warm-up para a Madonna com o João Baião. Bora lá. Até para a semana. Até para a semana, um beijinho e lará, muita televisão. Teleponto.